Amada Igreja Batista em Jundiaí do Sul, queridos amigos, estou aqui no meu carro para uma reflexão. Propositadamente estou aqui sentado à direção para refletir contigo a respeito da importância da boa direção. Quando nós viajamos, pegamos uma estrada, nós vamos sentir como é importante a boa direção, a boa condução. Assim nós chegaremos bem e no lugar certo. Do contrário, podemos sofrer acidentes, nós podemos viver resultados da imprudência, podemos passar por situações arriscadas e até mesmo se perder. Muitas estradas são perigosas por natureza. No seu traçado, curvas perigosas, inclusive podem ficar perigosas por causa da imprudência dos outros e até às vezes da nossa. Mas podem ficar mais perigosas à noite, sob a chuva, na neblina, ou diante de um acidente ou congestionamento. Na verdade, tem muitas coisas inesperadas e se a direção não for boa, como será a viagem? A crise nos trouxe uma boa reflexão, fez um grande favor de nos revelar a nossa fragilidade, nos descortinar sobre isso. Na verdade, o que somos, por natureza, só nos revelou, mostrando como nós somos carentes e necessitados de ajuda. Nós não somos autossuficientes nem independentes, mas sim fracos, limitados, frágeis. E isso então serve para nós fazer uma reflexão a respeito de diversas áreas, diversas coisas da nossa vida. Ou então a nossa própria vida, a direção do nosso casamento, a direção da nossa família, a direção da nação, por causa da nossa limitação e fragilidade. Então, a importância da boa direção. Eu quero refletir no texto do Salmo 37, versículo 5. Eu separei algumas versões para a gente entender algumas coisas que talvez se completem mais em nosso pensamento. O texto diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa aí é a versão revista e atualizada. NVI diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A nova tradução da linguagem de hoje diz: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. E a Viva diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Entrega o teu caminho, entrega a vida, entrega a direção. Então eu pergunto: quem dirige a sua vida? Se nós ainda continuarmos a insistir na autossuficiência, na independência, pensando que somos senhores de nós mesmos, teremos muitos problemas. Veja, até mesmo o grande filósofo Sócrates admitiu a sua ignorância, disse: só sei que nada sei. Mas a Bíblia diz que a nossa vida se compara com a neblina, que logo se dissipa. E na verdade uma neblina é algo que a gente pode adentrar facilmente, então podemos ser invadidos, frágeis nós somos. A Bíblia compara com a sombra, uma sombra logo passa. E assim traz tantos outros comparativos a respeito da fragilidade da nossa vida. A vida é complexa e cheia de surpresas, cheia de amanhãs ainda não trilhados. E se nós olharmos para as decisões feitas no passado, vamos perceber como nosso coração tem nos enganado. Então nossa vida, quando
nós permitimos que ela seja guiada pelo próprio eu, pelas emoções, sentimentos, nós vamos ter muitos desacertos, muitos problemas. Então nós precisamos urgentemente nos render à direção de Deus. Entregar o nosso caminho ao Senhor. Deixar que Ele tome conta deste volante da nossa vida e nos leve da forma que Ele quiser. Ele é aquele Deus todo-poderoso, Deus da sabedoria, do amor e misericórdia. E Ele vai agir de maneira perfeita e correta em toda a situação. Ele vai ser o nosso ajudador. Como diz Isaías 41:10. É aquele que ajuda, que fortalece, que segura com a sua mão direita e fará o que for necessário. Então entreguemos a direção da nossa vida a Ele. Essa crise revelou a nossa fragilidade, nós precisamos compreender e não lutar contra, e o quanto antes entregar essa direção às suas mãos. Mas a minha pergunta é, quem dirige o seu casamento? Se não entregarmos a direção do nosso casamento ao Senhor, não será nada fácil avançar esses desafios e lutas que o casamento traz consigo. Para mim é um motivo de grande preocupação, um modismo que hoje estamos vivendo. Não poucas pessoas se ajuntam simplesmente, e outras, quando casem, o que menos importa neste casamento, nesta celebração, é convidar Deus a tomar conta do casamento desde o início, a desejar a bênção de Deus sobre esta união. Então, pessoas às vezes só querem ouvir algumas palavras agradáveis de alguma pessoa amiga. E esta crise está mostrando, e tantas outras, se não convidarmos que o Senhor seja Senhor do nosso casamento, as lutas serão difíceis. Passe a direção do seu casamento ao Senhor o quanto antes. Convide Ele a assumir esse volante do casamento, a direção. E Ele certamente dará a boa condução que você precisa nele. Mas também eu quero perguntar para você, quem dirige a sua família? Meus queridos, a crise familiar é um assunto recorrente. Quantas delegacias não recebem boletins de ocorrência por brigas de família? Quantas vezes a vara da família é acionada, é buscada? Quantas famílias são um campo de batalha? Não existe paz, não existe confiança, não existe ajuda mútua. Na verdade, muita casa é orquestrada pelo inimigo. Brechas e mais brechas estão abertas para a sua ação. Na verdade, muita casa está pedindo por socorro, mas ainda não tem feito. Talvez ainda não entenderam a fragilidade que necessitam de Deus no comando dela. Que façam como Sócrates, dizendo, olha, nós não sabemos nada e precisamos de ajuda. Mas que cada casa faça como Josué fez. Um dia lá, quando ele esteve diante do povo de Israel, depois de ter assumido, já tomado posse da terra prometida, e andado com aquele povo muitos anos e visto a sua vida, abandonando Deus e buscando outros deuses, não permitindo que Deus tomasse a conta na direção. Ele diz, olha, vocês precisam escolher a quem vão servir, quem vai guiar a vida de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem vai estar comandando a minha casa vai ser o Senhor. E depois da sua declaração, aquele povo renovou a aliança com o Senhor, também desejando que Deus estivesse dirigindo as suas vidas. Quem dirige a sua família? E quem dirige a nossa nação? Sabe, meu amado, as nações precisam muito de Jesus. Precisam de Deus no controle,
instruindo com sabedoria. Sabe, a história do povo de Israel é um bom parâmetro de como e quando Deus dirige a nação, como isso traz resultados positivos ou negativos. Quando o rei era temente a Deus, a nação prosperava. Mas se não, a nação sofre. Você pode refletir sobre as nações onde o evangelho é pregado, onde a palavra de Deus é pregada, onde Deus é glorificado, a diferença daquelas nações que não buscam Deus e não permitem a pregação e que Deus não chegue no controle. Feliz a nação, diz a palavra, ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é aquele que ordena, Deus que comanda, Deus que instrui. Nós precisamos orar e querer que a nossa nação seja dirigida por Deus. Você quer? Ore por isso. E nós vamos ver grandes resultados acontecendo por Deus estar no controle da nossa nação. Então, meu querido, minha querida, a importância da boa direção. Volto a perguntar, quem dirige a sua vida? É o Senhor? Quem dirige o seu casamento? É o grande Deus Todo-Poderoso? Quem dirige a sua família? É esse tremendo Deus que tem planos para a sua família? E quem dirige a nossa nação? Que seja o nosso Senhor. Entregue o teu caminho, entregue a direção, confie nele e o mais ele fará. Entregue teu caminho ao Senhor. Ele ajudará, ele fará o que for necessário, ele agirá e nos conduzirá ao caminho certo. Deus abençoe sua vida, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.